Eita. Olá, vai 180 ml de água aí? Ou quem sabe 6,02 vezes 10 elevado a 24 moléculas de água? Ou quem sabe 10 mol de água? Exatamente. São diferentes formas de expressar a mesma quantidade de substância. Essa habilidade é uma habilidade própria para resolver questões de estequiometria. E é exatamente isso que nós vamos treinar hoje. Quantidades e medidas na química. Acompanha com a gente. Olá, showzinho! Para você ter esse domínio de expressar a mesma quantidade de substância em diferentes unidades, basta você acompanhar comigo essa relação prática. Vamos lá, qual é a relação prática? A relação prática é que 1 mol de substância corresponde a 6,02 vezes 10 elevado a 23 partículas dessa substância, que corresponde à massa fórmula em gramas, que corresponde a 22,4 litros ou 22,71 litros, se for um gás na CNTP. Só relembrando que gás na CNTP corresponde a temperatura igual a 0 graus Celsius e a pressão igual a 1 atm. Então vamos lá. Significa dizer que 1 mol da substância corresponde a essa quantidade de partículas, que é a constante de Avogadro, que corresponde à massa fórmula da substância em gramas, que vai ocupar, se for um gás na CNTP, 0 graus Celsius e 1 atm, vai ocupar 22,4 litros ou 22,71 litros. Antes que você fique cheio de dúvidas, deixa eu só relembrar uma coisa. Esses 22,4 litros ou 22,71 litros é porque é o seguinte, antigamente 1 atm, a pressão de 1 atm correspondia a 101.325 pascais. A comunidade científica resolveu alterar essa relação para fins práticos. A nova relação passou a ser 1 atm equivale a 100.000 pascais ou 10 a quinta pascais. E aí veja só, se você diminui a relação de pressão, tem que aumentar o volume, porque a pressão e o volume na mesma temperatura são inversamente proporcionais. Então, diminuindo a pressão, terminou aumentando o volume, e aí o volume foi corrigido para 22,71 litros, o volume molar gasoso na CNTP. Agora, é claro, várias provas utilizam o valor de 22,4 litros. Basta você identificar na questão, identificar no corpo da prova e você vai ter alguns indícios se é para você utilizar o volume molar como 22,4 litros ou o volume molar como sendo 22,71 litros cada mol. Tá claro aí? Mas vamos lá, vamos treinar com um deles, né, para ficar mais fácil. Vamos treinar aqui, ó, com esse 22,4 litros e vamos perceber como é que ficaria, por exemplo, o mol do gás oxigênio, 1 mol de O2. 1 mol do gás oxigênio vai corresponder a quê? A 6,02 vezes 10 elevado a 23 moléculas do gás oxigênio, moléculas de O2, que corresponde a quanto? Alguém vai te dar o valor do oxigênio, da massa do oxigênio na tabela periódica. Massa do oxigênio sendo 16, você vai pegar a massa fórmula e expressar em gramas. O que é pegar a massa fórmula? É você pegar a soma das massas de todos os átomos e expressar isso em gramas. Não é fácil? Então você vai fazer 2 vezes 16, 32. Então corresponde a 32 gramas. Ou seja, 1 mol de oxigênio tem essa quantidade de moléculas, mas também corresponde a 32 gramas. Agora, como o oxigênio é um gás na CNTP, isso vai equivaler a 22,4 litros de gás oxigênio. Ou seja, eu falar de 22,4 litros de gás oxigênio na CNTP, eu também estou me referindo a 1 mol desse gás. Assim como se eu falar em 32 gramas de gás oxigênio, eu estou me referindo a 1 mol de gás oxigênio. Vamos lá, para outra substância. Vamos pensar 1 mol de gás hidrogênio, 1 mol de H2. 1 mol de H2 corresponde a quê? 6,02 vezes 10 elevado a 23
moléculas de H2, que corresponde a quê? Corresponde a, como o hidrogênio é 1, in the table, 1 vezes 2, 2 gramas. Aí vocês, ô professor, como é que pode um mol de oxigênio equivaler a 32 e um mol de hidrogênio equivaler a 2 gramas? Ora, showzinho, cada átomo de hidrogênio é 16 vezes mais leve do que cada átomo de oxigênio. Né? Isso está naquela discussão do mol, o que é o mol? São discussões que, nesse momento, você já deve ter tido comigo ou com seu professor, tá? Então, vamos lá. E ocupa quanto na CNTP? Vai ocupar o valor o volume de 22,4 litros. 22,4 litros de H2. Tá claro? Vamos mais uma? Vamos lá. Um mol, deixe-me ver. Um mol de ferro. Um mol de ferro vai corresponder a quê? 6,02 vezes 10 elevado a 23 moléculas de ferro, tá certo? Tá não, tá errado. Por quê? Porque ferro não se organiza em forma de moléculas. Ferro é uma substância metálica. Nesse caso, dizemos como, tio Sadia? Vamos dizer, ó, 6,02 vezes 10 elevado a 23 átomos. Átomos de ferro, que corresponde a quanto? Coloca o ferro, por exemplo, consulta na tabela, mas ele vai te dar o valor, por exemplo, 56. Então, o ferro, um mol de ferro vai equivaler aqui, ó, 56 gramas, tranquilo? E vai ocupar quanto na CNTP? Quem respondeu 22,4 litros? Errou. Por quê? Porque o ferro nas CNTP a 0 graus Celsius em 1 atm, pensa, 56 gramas de ferro jamais vão poder ocupar 22,4 litros. Porque o ferro a 0 graus Celsius em 1 atm, ele é um sólido, showzinho. Então, como é que pode 56 gramas de ferro, que é mais ou menos um cadeadozinho de ferro, ocupar 22,4 litros, que é praticamente um garrafão de água mineral? Não tem como. Ou seja, essa relação de 1 mol para 22,4 litros tem que ser um gás nas CNTP. Ou seja, 56 gramas de ferro jamais vão ocupar 22,4 litros. E eu vou botar aqui uma interrogação. E você diz, espera aí, não tem como a gente achar não? Tem. Basta a gente encontrar a densidade do ferro. Se a gente souber a densidade do ferro, de posse da massa, a gente acha o volume. Mas o que eu quero dizer é que esse volume não vai ser 22,4 litros, tá claro? Vamos ver, por exemplo, isso para uma substância mais simples, a água. Vamos lá. Um mol da água, H2O, equivale a quê? 6,02 vezes 10 elevado a 23. E agora, átomos ou moléculas? Moléculas, não é isso? Porque a água é uma substância covalente, ela é formada por moléculas. Ou seja, 6,02 vezes 10 a 23 moléculas. Moléculas de água, que corresponde a quanto? Oxigênio é 16, hidrogênio 1, 16 é 7, 18, dando um total de quê? Dando um total de 18 gramas. Ou seja, se você disser, manhã, acabei de tomar um mol de água, significa dizer que você tomou 6,02 vezes 10 a 23 moléculas de água. Significa dizer que você tomou o quê? 18 gramas de água. Aí você diz, e a que volume isso corresponde? Aí sim, se eu tenho a densidade da água, e a gente sabe que a densidade da água a 0 graus Celsius de 1 atm, ela é igual aproximadamente 1 grama por cada ml, 1 grama por ml. Ou seja, se é 1 grama por ml, implica dizer que 18 gramas de água vão ocupar o volume de 18 ml. Ou seja, para a água, como a gente sabe a densidade dela facilmente, aqui eu vou botar o quê? 18 ml. Tranquilo? Você percebe que essa relação prática te ajuda nas questões... Eita, perdão, caiu aqui. Você percebe que essa relação prática te ajuda nas questões de estequiometria? Você vai usar essa relação prática para transformar
a mesma quantidade de substâncias em diferentes unidades, se a questão assim solicitar, tá claro? E no início da aula de hoje, pensa, no início da introdução de hoje, eu disse que eu estava tomando 180 gramas de água, que correspondia a quê? Correspondia a 6,02 vezes 10 a 24 moléculas de água, que corresponde a 10 mol de água. Por quê? Porque a partir daí a gente trabalha com a proporção, não é isso? Vamos lá. Se 1 mol de água corresponde a 6,02 vezes 10 a 23 moléculas, que corresponde a 18 gramas, mas como a densidade da água é 1 grama por ml, temos que 18 gramas também corresponde a quê? A 18 ml de água. Então veja só, podemos dizer agora que 180 ml de água, que Cláudio tomou no início da aula, corresponde a quê? A 180 gramas de água, perceba que eu estou multiplicando por 10. Aqui vai dar o quê? 6,02 vezes 10 elevado a 23, não, né? Agora elevado a 24 moléculas de água, que corresponde o quê? A 10 mols de água. Assim você pode dizer agora, manhã, estou com sede, gostaria de tomar agora 10 mols de água, né? Tô brincando, né? Faz isso não, senão ela vai dizer, poxa, meu filho tá ficando meio perturbado, tá certo? Isso aqui é só pra gente que estuda química, tá joia? Meus amigos, espero que vocês tenham gostado dessa aula. Essa aula corresponde a uma revisãozinha para ser uma base para a gente resolver questões de estequiometria. Nas próximas aulas, a gente vai começar a resolver, de fato, a pegar as questões de estequiometria, relação massa-massa, relação massa-mol, massa-volume na SNTP. E eu tenho certeza que se você acompanhar direitinho, você vai ter a estequiometria como um assunto amigo, um assunto fácil de ser trabalhado, tá certo? Espero que você tenha gostado, que você curta esse vídeo, dê uma curtidinha aí nesse vídeo e que você compartilhe com seus amigos. E se você ainda não se inscreveu no canal, no Química Completa, se inscreva, faça parte dessa equipe, tá certo? E não esqueça, você é show!